Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bem, hoje nós vamos começar com a nossa aula de religião. Isso mesmo. E na aula de religião de hoje, a gente vai fazer um aulão sobre os discípulos de Jesus. Como vocês sabem, Jesus escolheu os discípulos e teve uma longa trajetória com eles, que durou 3 anos. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre isso. Eu deixei uma atividade com vocês e hoje vamos conversar um pouquinho sobre ela. Bem, no primeiro quesito, que vai aparecer aqui ao lado, está perguntando: qual discípulo negou Jesus 3 vezes? Bem, foi um discípulo que depois seguiu a caminhada de Jesus. Jesus voltou para falar com ele. Quem lembra desse discípulo que disse que não negaria Jesus? Foi o discípulo Pedro, isso mesmo. Infelizmente, Pedro ficou assustado quando começaram a identificar ele e dizer assim: você parece com Jesus, você fala igual Jesus, você andava com Jesus. E Pedro negou Jesus. Não uma, não duas, mas 3 vezes. Quando o galo cantou, Pedro se lembrou do que Jesus disse, que até o galo cantar, ele negaria Jesus 3 vezes. Foi triste isso. Pedro se arrependeu muito, pediu perdão a Jesus. Jesus o perdoou e o chamou para cuidar das ovelhas que ele tinha deixado. Vê que legal como Deus é bom. No segundo quesito, tá pedindo para a gente falar um pouquinho sobre os pescadores que Jesus escolheu. A gente sabe que tinha Pedro, tinha Tiago, tinha João e tinha André. Eles eram pescadores. A Bíblia conta que eles passaram a noite inteira pescando. E aí não conseguiram pegar peixe. Eles precisavam desse alimento para vender. Não conseguindo pegar peixe, voltaram. E quando eles voltaram, Jesus estava pregando, ele estava falando as suas parábolas. E quando Jesus estava andando na beira da praia, que os viu, lavando a rede, tristes, desanimados, Jesus pediu para que eles pescassem novamente e jogassem a rede no outro lado. Conhecem essa história? Isso mesmo. E quando eles pegaram todos aqueles peixes, Jesus conversou com eles e disse: venham comigo e eu vos farei pescadores de homens. Como assim tinha pescadores de homens? Jesus queria chamar eles para salvar as pessoas que não conheciam o amor de Deus a passarem a conhecer, a pescar. Mas essa pesca seria pescar o coração. Bem, no próximo quesito, está perguntando: quem traiu Jesus por 30 moedas de prata? Isso mesmo. Nós estudamos já esse assunto e sabemos que Jesus foi traído. Um dos discípulos o traiu. Não, não foi Pedro. Foi Judas. Isso mesmo. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Como Jesus andava com uma multidão, os soldados não sabiam quem era Jesus. E aí, Judas foi lá, fez o sinal e os soldados identificaram Jesus. E assim, Jesus acabou sendo preso. Esse foi o nosso terceiro quesito, não é? No quarto quesito, é uma brincadeira para você achar os 7 erros. Vocês encontraram? Não é nada fácil, né? Eu confesso que eu demorei um pouquinho também para achar. Mas vamos procurar juntos. Bem, olhando a imagem, eu identifico que o sol está com todos os tracinhos, mas falta um. Então eu marquei esse tracinho do sol que estava faltando. Na próxima é a graminha ao lado dos discípulos. É diferente da que tem do outro lado, tá vendo? Aqui não tem nada, é só graminha, e do outro lado tem a graminha com cogumelos. O próximo erro é a cabeça de um dos discípulos. Em uma imagem ela tá raspada e na outra imagem não. O próximo erro foi
tira da roupa de um dos discípulos, que uma é preta e a outra é branca. O outro erro foi a touca de um dos discípulos, que uma tá toda listradinha e outra tá toda em forma de cubinhos. Então foi mais um erro que eu identifiquei. O próximo erro também é a touca do outro discípulo, que em cima dela o desenho é diferente, o bordado é diferente. O próximo é flores que está atrás de Jesus. As flores que está atrás de Jesus, está faltando flor. E assim encerra o jogo dos 7 erros. No próximo quesito, está perguntando: que discípulo andou sobre as águas? Pois é, novamente entra Pedro em ação. Os discípulos estavam no barco e começou a ficar de noite, tudo escuro. E Jesus andou sobre as águas para encontrar os discípulos. Só que eles ficaram com medo, achando que era um fantasma. Então começaram a gritar: quem é que está aí? É um fantasma! E Jesus disse: não, sou eu. E Pedro falou: se é o Senhor, me manda ir até aí. E Jesus mandou ele ir. Mas quando ele começou a andar sobre as águas, ele ficou com medo e caiu. Quando ele caiu, Jesus segurou ele e voltaram para o barco. Então Pedro andou sobre as águas. No próximo quesito, tá pedindo para a gente falar um pouco sobre Mateus. Lembra do discípulo Mateus, que foi o primeiro que estudamos? Pois bem, Mateus era cobrador de impostos. Mas Mateus não era feliz, porque ele cobrava impostos caríssimos. E as pessoas que cobravam impostos não eram vistas com bons olhos. Eram vistas como ladrões, como pessoas que... Mateus se encontrou com Jesus. Os dois se abraçaram, se cumprimentaram. Jesus jantou na casa de Mateus. E Mateus, a partir desse dia, decidiu seguir Jesus. O próximo quesito são: quais são os discípulos da Bíblia? E aí eu vou dizer o nome de todos os discípulos para vocês, tá bom? Tem Tiago, João, Pedro, André, Mateus, Felipe, Simeão, Judas Iscariotes, Judas filho de Tiago, Tiago filho de Alfeu, Bartolomeu e Tomé. Esses são os discípulos que Jesus escolheu. Na próxima atividade, está perguntando: qual discípulo se refere na Bíblia como o mais amado de Jesus? Era o discípulo João. João dizia que Jesus era o que Jesus mais amava. Mas porque João tinha intimidade com Jesus. E assim que ele via. E é assim que a gente tem que ver Jesus, né? Como a pessoa mais amada para Jesus. Claro que ele ama todos da mesma forma. E o último quesito, meus amores, é que vocês vão escolher sobre um dos discípulos e vão escrever sobre ele, não é? Então, vocês podem escrever sobre Pedro, que a gente já conheceu a história dele, sobre Mateus, sobre Judas, sobre Tiago. Escolham um discípulo e escrevam umas 3, 4 linhas do que você mais gostou dele, tá certo? Um beijo pra vocês, estou morrendo de saudade de vocês e se cuidem, meus amores, para que a gente volte todo mundo com saúde. A tia ama vocês. Se inscreve no meu canal, tá bom? Porque fica mais fácil de você achar o conteúdo. Tchau, tchau!